Um crime contra a saúde pública admitido como atividade legal. A fabricação e a distribuição de cigarros preenche todos os requisitos do crime contra a saúde, tipificado no artigo 278 do Código Penal brasileiro. Todavia, o poder econômico dos fabricantes da droga veio suplantando todos os obstáculos até se tornar a maior causa de mortes do planeta. E o Estado, de olho na arrecadação tributária, deu prioridade ao fator econômico, permitindo que algo tecnicamente criminoso se perpetuasse como atividade legal. Hoje se vê que as aparentes vantagens econômicas são irrelevantes ante o desastre desencadeado pelo vício. Entretanto, contra essa substância nociva ainda não se fez o bastante. O nosso Código Penal tipifica: fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar ao consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 278. Substância nociva. Os vários atos constituintes do crime sintetizam-se na expressão de qualquer forma entregar ao consumo. Para configurar o delito, é apenas necessário que a coisa entregue ao consumo seja coisa ou substância nociva à saúde. Cabe aqui perguntar: é ou não um cigarro coisa nociva à saúde? Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, registrados pelo Ministério da Saúde no ano passado, 1995, dão conta de que o cigarro causa mais mortes prematuras que a soma das mortes causadas por AIDS, coca, heroína, álcool, incêndios, acidentes de automóveis e suicídio. Jornal Pampulha, 16 a 22 de 11 de 1996, página 7. Esse extermínio assustador se explica no texto seguinte: o consumo de cigarro é responsável ainda por 90% dos casos de câncer de pulmão, 30% de outros tipos de câncer, 85% das doenças pulmonares e 50% das doenças cardiovasculares. Também aumenta em 40% a chance de contrair infecções respiratórias por bactérias e vírus e em 800% o risco de derrame cerebral. Além disso, duplica a velocidade do envelhecimento do organismo e predispõe à impotência sexual masculina. Já o fumante passivo tem de 200 a 300% mais chances de contrair câncer de pulmão que uma pessoa que não conviva com fumantes. Almanac Abril, 1998, página 639. A revista Super Interessante de janeiro de 1991 explica a causa do desastre a que se sujeitam os trabalhadores que são obrigados a suportar um ambiente cheio de fumaça de cigarro. No exame de sangue de pessoas que trabalham numa sala com 2 fumantes, constata o pneumologista: nós encontramos nicotina equivalente a 5 cigarros. Página 73. Outra publicação completa: afinal, 96% da fumaça que vai para o ar não passa pelo filtro e contém substâncias muito mais tóxicas. Jornal de Casa, 4 a 10 de maio de 1997, caderno especial, página 1. E nem se diga que o cigarro não é alimento nem medicamento, pois o tipo penal é bem abrangente, prevendo que constitui crime entregar a coisa a consumo, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal. Código Penal, artigo 278. Não há como negar o enquadramento dessa coisa extremamente nociva à saúde ao artigo 278 do Código Penal. Por que então não se pune o crime? Como o interesse econômico sempre falou mais alto do que o respeito à vida e à saúde,
o descaso dos governantes, ávidos por tributos e sensíveis às pressões dos poderosos grupos econômicos produtores da droga, mormente em países subdesenvolvidos como o nosso, sempre tornou excessivamente lento o progresso jurídico contra essa indústria assassina, enganando-se, porém, como informa uma revista. Se o governo arrecadou no ano passado de impostos sobre o cigarro 70 bilhões de cruzados, gastou o dobro, ou seja, 140 bilhões, em tratamento das doenças decorrentes do uso do fumo e também em pensão para os incapacitados. Doutora, Revista Médico-Científica, abril 88, página 35. Poucos meses depois da informação do prejuízo supracitado, veio a Constituição Brasileira prescrevendo: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 196. Isso pediu urgência na proibição do cigarro nos ambientes de trabalho, visando a redução dos riscos de doença, o que veio anos depois com a Lei 9.294 de 96, que preenche também a previsão do artigo 220, restrição à propaganda. Reza a Lei 9.294 de 96. Artigo 2º. É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero derivado ou não do tabaco em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente. Parágrafo 1º. Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema. No entanto, não obstante a proibição legal, é lamentável que, até dentro dos órgãos do Poder Judiciário e de faculdades de direito, onde se deveria dar o primeiro exemplo de respeito à lei, até o final do século víamos o desmoralizante comportamento oposto, às próprias autoridades violando essa norma de proteção à saúde pública. O crime contra a saúde pública, fabricação, distribuição, etc., contudo, permanece impune. Aproximadamente 1/5 da população mundial se constitui de viciados. Parece não ser número suficiente para justificar a impunidade de um crime. Entretanto, os 4/5 não têm defendido seu direito contra os poluidores do ar. Espécie legal existe. O país carece de ação em combate a esse crime que cometem contra todos nós. O mais intolerável desse crime não punido é que suas vítimas, os viciados, danificam não somente a si próprios, como também aos seus filhos, seus colegas de trabalho, tornando mais penosa e insalubre sua jornada. Contudo, não obstante provado que o gasto decorrente do vício é 2 vezes maior do que o imposto sobre ele arrecadado, ao invés de ampliar o combate, existe até a intenção de liberar outras drogas atualmente proibidas, como é o caso da maconha. Fonte Livre-se do Cigarro, 1999, páginas 87 a 94.